A pedido do técnico Marcelo Galhardo, River Plate pode apresentar uma proposta nos próximos dias para tirar Eric Pulgar do Flamengo. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, mas eu tenho uma informação sobre Pulgar, hein? O Flamengo já abriu conversas novamente e já está em andamento essa conversa para a renovação de Eric Pulgar. Henrique, será que o Eric Pulgar pode renovar com o Flamengo? Pode sim. O Eric Pulgar quer aí uma valorização com a extensão de contrato e tudo pode acontecer. Eu vou explicar para você o que está acontecendo sobre essa situação de Eric Pulgar, com interesse também do River Plate. Situação envolvendo as palavras de Felipe Luiz para o nosso centroavante Pedro, hein? Felipe Luiz deixou claro que quando o Pedro voltar, ele vai trabalhar para adaptar o time às características do camisa 9. Vou trazer aqui para você todos os detalhes sobre a situação envolvendo o Campeonato Carioca. Se o Flamengo jogasse hoje, o Flamengo jogasse hoje a 7ª rodada, que foi adiada por conta da Supercopa do Brasil, o Mengão Queridão ganhando, o Flamengo estaria na liderança do Cariocão. Vou explicar aqui para vocês o que está acontecendo nesse exato momento, né? O Madureira vencendo o Maricá. Presidente do Talleres detona o Corinthians por conta da transação de Rodrigo Garro. O Henrique vai falar do Corinthians, vai falar do Talleres, sim. Por quê? Porque é uma situação para a gente ficar de olho, né? O Flamengo tá aí com dívidas para receber. Ninguém paga o Flamengo também. É inacreditável. Olha só, hein? Neymar pede ao Santos a contratação do volante Paredes. Lembrando que o Flamengo está no mercado buscando volante, mas o foco do Flamengo é o Jorginho, né? Vou explicar para você, trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Vou começar aqui falando sobre o Campeonato Carioca, porque nesse exato momento o jogo está acabando, Madureira e Maricá. O Madureira vai vencendo o Maricá nesse momento por 1-0, finalzinho de jogo. O que acontece? O Maricá perdeu a chance de assumir a liderança do Cariocão, indo a 14 pontos. Com 13 pontos, Vasco e Volta Redonda é o líder e o Vasco o vice-líder. Flamengo, que neste ponto teve o jogo adiado por conta da decisão da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Se o Flamengo vencendo o jogo, jogasse hoje, vamos dar um exemplo, o Flamengo iria a 14 pontos, mas com saldo de gols, que mesmo sem jogar ainda, o Flamengo já tem um saldo de gol positivo, o Flamengo assumiria a liderança do Cariocão, meus amigos. Lembrando que o jogo adiado só acontece no dia 12. O Flamengo entra agora no dia 5, agora, quarta-feira, contra o Madureira, contra a Portuguesa, mas esse jogo é da 8ª rodada. O jogo da 7ª rodada adiado só acontece no dia 12, beleza? Felipe Luiz ontem, na entrevista coletiva, ele destacou um ponto importante e ele falou e deixou claro, afirmando que Pedro é o melhor centroavante do Brasil e deixando claro que vai adaptar o time às características do camisa 9 rubro-negro. Ou seja, mesmo estando no departamento médico, mesmo vindo aí se recuperando, a gente espera ter o Pedro o quanto antes. Felipe Luiz já deixou claro que o Pedro não vai ficar de fora do time. O Pedro é sim um jogador importante na equipe dele e ele vai trabalhar para isso, para encaixar o Pedro no time quando o Pedro voltar. E sem sombra de dúvida, cara, é uma coisa, a zebra quando encosta é fogo. Porque eu vou falar para você, o Pedro vinha num momento incrível. 2024 acontece o que aconteceu. Agora vamos torcer para que dê tudo certo e o Pedro volte aí, dê a volta por cima nessa recuperação e volte melhor do que ele estava antes aí, né, da lesão. A gente viu aí, vamos dar um exemplo, o Luiz Araújo voltou voando, Cebolinha já está voltando também, jogando bem. Então o Pedro também não vai ser diferente, tá, nação? Bom, falar agora sobre a situação de Eric Pulgar, que é um ponto importante desse vídeo, é a situação do Eric Pulgar. Nos últimos, do mês de dezembro para cá, na verdade,
Os rumores foram que Eric Pulgar queria deixar o Flamengo não quer renovar, tudo e muito mais. A informação agora que temos é que o River Plate pode apresentar uma proposta ao chileno, a pedido do técnico Marcelo Gallardo, só que o Flamengo já vem agindo nos bastidores. O Flamengo já tem conversas em andamento, o Flamengo reabriu novamente, eu posso dizer assim, uma sessão para Eric Pulgar, e já tem conversas em andamento para renovar o contrato de Eric Pulgar. O jogador tem vínculo com o Flamengo só até dezembro agora de 2025. O volante chileno busca uma valorização salarial e a extensão de contrato aí por 2 ou 3 anos para poder renovar e com uma valorização salarial. Enquanto isso, o Pulgar, como já mencionei para vocês, segue no radar do River Plate, ou melhor, do técnico Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, mas até o momento ainda não apresentou nenhuma proposta oficial, não deu início a uma negociação para valer com o nosso chileno Eric Pulgar. O Eric Pulgar, gente, é um jogador importante no esquema de jogo do técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz já deixou isso aí claro. É tão tal que você vê, né, que mesmo com todos os rumores, diferente de outros atletas, né, vamos mencionar aqui, mas vamos dar um exemplo, Fabrício Bruno, ficou aí querendo sair, tudo e muito mais. Diferente de outros atletas, o Felipe Luiz conta com o Eric Pulgar. O Felipe Luiz quer o Eric Pulgar. O Felipe Luiz, em momento nenhum, deixou o Eric Pulgar de fora. Sempre em todos os jogos com o Felipe Luiz, o Eric, só se não tiver condições de jogo, mas o Eric Pulgar é titular. Então ontem a gente viu mais uma vez, o Eric Pulgar fez uma bela partida. O Flamengo está certíssimo, tentar convencer o chileno, renovar o seu contrato com o Flamengo, uma extensão de salário, de contrato, uma valorização salarial. O que você acha sobre essa situação? Sinceramente, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você, sendo o Flamengo, daria ou não daria sim uma valorização salarial para o chileno renovar o contrato com o nosso Mengão queridão? Lembrando que o Eric Pulgar, hoje é jogador da posição ali, né, em relação ali o De La Cruz, entre outros atletas ali mais cascudos, Eric Pulgar é que tem uns salários menores no clube. E agora com essa renovação, caso aconteça para valer, o Flamengo já está em negociação, deve sim ganhar essa valorização. Bom, torcer aí para que dê tudo certo e o nosso chileno continue, né, no nosso Mengão queridão, né, nação? Bom, falar agora sobre uma situação extra Flamengo. São 2 casos aqui, né? Mais que um eu posso tocar aqui no Flamengo, que eu vou explicar para vocês que é a situação do volante chileno Paredes, tá? Mas enfim, uma situação envolvendo dívida do Corinthians. O Corinthians deve ao Flamengo também, tá? Deixando bem claro que o Corinthians deve ao Flamengo ainda pela compra do Mateuzinho. Mas vamos lá. O Andrés Fassi, que é o presidente do Talleres, ele detonou o Corinthians, e eu separei essa notícia aqui porque é importante eu trazer aqui para vocês as palavras do presidente, o Andrés, que ele deixou aqui, né, sobre a situação envolvendo o imbróglio de Corinthians com o Rodrigo Garro pela compra junto ao Talleres. E ele falou o seguinte: o Corinthians nos deve mais de 5 milhões de dólares, que dá mais de 29 milhões de reais. Eles têm que pagar. Compraram o nosso melhor jogador e não nos pagam. E não nos pagaram, perdão. Olha só as palavras do Andrés. Cara, é isso aí, os caras querem montar um timaço, mas não quer pagar. A gente vai e contrata, a gente vai lá e contrata, mas não quer pagar. Sempre que você vende um jogador, segundo o presidente do Talleres, sempre que você vende um jogador, faz com expectativa de receber, não de ir a FIFA ou tais. Vendemos pensando que era um clube sério. Não queremos problemas com ninguém. Nós só queremos ser pagos. Tá certo o presidente Talleres, cara. Tem que acabar com essa bagunça. Tem que acabar com essa bagunça. E por isso que eu estava e estou de acordo. Não só quando o Landim estava no Flamengo, que ele sempre falava, né? É fair play financeiro, tudo e muito mais. Porque só pode gastar o que lucra, né? Ali dentro da finança do clube. Os caras têm um lucro de 100 milhões por ano, quer gastar 400, 500 milhões, aí é dose, filhão, aí é dose. Tá certo, o presidente Andrés Fassi, presidente do Talleres, sim, concordo com ele, tira o chapéu para as palavras dele. Comprou? Tem que pagar.
tem que pagar. Quando a gente vende o jogador, vende com a expectativa de receber, não de ir a FIFA, não de ir a tais. O que você achou? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se falando agora sobre volante, porque o Santos, ele abriu uma conversa para ter o volante Paredes a pedido de Neymar. Paredes argentino, 30 anos, volante. Por que eu venho falar sobre o Paredes? Porque o Flamengo está aí tentando também a contratação do Jorginho, junto ao Arsenal. Paredes está no Roma da Itália. Só que o Roma não liberou. É quase a mesma situação envolvendo o Jorginho do Flamengo. O Roma não liberou, o Arsenal também não liberou, né, o Jorginho para o Flamengo. O Roma não liberou o Paredes para o Santos. Contrato de ambos os atletas também se encerra no meio do ano. E agora o Santos topa pagar uma compensação financeira para tentar convencer Roma e espera uma resposta nos próximos dias. É capaz de conseguir, gente. É por isso que eu falo, com o Flamengo tudo é difícil, porque o Flamengo já colocou uma compensação financeira na mesa do Arsenal pro Jorginho. Só que o Arsenal já deixou claro, não aceito. Eu não vou liberar o jogador agora e ponto. Não aceitaram, mesmo com a compensação financeira do Flamengo. Agora o Santos está na mesma situação com o Paredes e vai acabar conseguindo. Postando o quê? Vamos ver o que deve acontecer, mas enfim, Paredes também é um baita volante, tá? Argentino, 30 anos. Eu, sinceramente, vou falar pra vocês, eu gosto muito do futebol do Paredes. Acompanho alguns jogos também aqui do futebol italiano. Eu sempre vejo alguns jogos do Paredes também. Joga muito bem ainda, joga muito em alta ainda, tá? Apesar que nem um argentino aí deu certo no Flamengo. O Rossi, né, nosso goleiro, é argentino, né? Mas enfim, mais em 4 dentro das 4 linhas até o momento que eu vejo, e até agora é difícil, né, argentino. Mas quem sabe o Paredes poderia dar certo. Você tentaria atravessar essa briga com o Santos? E aí? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, vou seguir focado com tudo de agora foi isso. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.